bioestatística do período de 2021/2. Alguém quer falar alguma coisa? Não, vamos embora? Então, vou compartilhar minha tela, tá bom? Show. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Aí alguém vai entrar agora, ó. Tá vendo como é que são as coisas? Eu aguardo. Ó. Permitir. Bom, voltei para minha tela. Espero que ninguém mais tente entrar, para a gente poder dar continuidade ao conteúdo. Bom, como eu falei na primeira aula, eu uso normalmente 4 livros como referência. O principal deles são esses 4 aqui, tá, gente? O principal deles é esse aqui, da Sônia Vieira. Tem edição mais recente que essa, que é a 4ª edição. Se jogar no Google, vocês acham Introdução à Bioestatística, Sônia Vieira, vocês conseguem baixar de graça. Não tem problema e aparentemente não é ilegal, tá? Então fiquem à vontade. A disciplina toda é baseada na aula, no conteúdo contido no livro da Sônia, da professora Sônia. Então, avaliação, para que eu deixasse claro, eu falei na primeira aula que a avaliação é em dupla, pode ser feita em dupla, pode ser feita individual, mas vai ser feita em dupla, que no final do período eu vou passar um trabalho para vocês terem, que vocês vão ter uma semana para vocês me responderem. Aí vocês vão mandar por e-mail, eu vou passar todas as informações na última aula, não tem estresse, não tem apurreação, sem problema. A única coisa que eu exijo é que vocês façam, se forem fazer com dupla, que sejam em dupla da mesma turma. Então, quem faz com a turma da tarde, na turma T, faz na turma T, quem dá da noite da turma A, faz na turma A. Com alguém da turma A, tá bom? Não misturem. Se misturar, vai me confundir e a chance de eu não lançar ou lançar nota errada é imensa. Aí depois, para corrigir o problema, é gigantesco. Então, por favor, sejam bonzinhos comigo e me atendem. Eu gostaria que vocês me atendessem nessa, tá bom? Bom. Tranquilo, professor. Vamos lá. A gente discutiu por que a gente fala, por que a gente tem estatística, né? A gente tem estatística porque a gente, de uma forma geral, dentro da educação física, a gente lida com dados, tá? Seja para a gente usar na nossa vida profissional, seja para a gente lidar na nossa vida pessoal, organização financeira, etc. Então, a gente, daqui na educação física, a gente faz isso. Eu perguntei para o pessoal quem gostaria de trabalhar com pesquisa. A gente lá tem um grupo de pesquisa, eu coordeno o laboratório de biomecânica muscular, e lá a gente tem um grupo de pesquisa, não é um grupo de estudo. Alguém está tentando entrar mais uma vez. E eu vou, mais uma vez, gentilmente, parar a aula e botar para entrar. Deixa eu botar aqui. Gente, olha só, eu vou falar mais uma vez. Toda vez que alguém atrasa e entra depois, bem depois, na verdade, porque eu deixo 5 minutos de acréscimo, eu paro a aula, aí na gravação vocês vão ver eu parar a aula, sair da metade de apresentação, para liberar quem entra. Por favor, entra no horário, fica mais fácil, mais legal para todo mundo. Na primeira aula entrou alguém faltando 5 minutos para terminar o conteúdo. Ó, mais um. Parar, vou entrar, vou fazer isso mais uma vez. Humberto, dessa vez. Tá? Senão a aula não anda. A gente não consegue desenvolver e conversar. Tá? E aí eu perguntei para vocês se alguém gostaria de trabalhar no laboratório de pesquisa, ou trabalhar com pesquisa, né, não necessariamente dentro de um laboratório. Lá no laboratório a gente lida com biomecânica muscular, a gente lida com dados o tempo inteiro. Faz coleta de dados, analisa, parará, e a gente brinca em torno disso. A justificativa, na verdade, o objetivo da disciplina é conseguir, no final dela, a gente conseguir criticar o procedimento estatístico de um artigo científico e entender, basicamente, o que o cara está falando. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui o artigo que tem em português, para ficar mais fácil.
Após a aplicação do teste Kolmogorov-Smirnov, é um conteúdo que a gente vai aprender, pelo menos eu vou abordar. Para todas as variáveis, variáveis é outro conteúdo que a gente vai abordar, na verdade, a aula de hoje é sobre variáveis. E a confirmação da distribuição não normal. Mais uma vez, alguém está entrando. Eu já vou liberar, tá? Só acabar de falar esse conteúdo aqui. A distribuição não normal foi feita para análise estatística do teste não paramétrico de Mann-Whitney para verificar diferenças entre o grupo T e o grupo NT das variáveis, para as variáveis. Torque, e aí está falando de variáveis de novo, torque, estimativa de volume do músculo e índice de tensão específica. Para análise da correlação entre as variáveis, correlação, provavelmente eu não vou abordar para vocês, porque é um conteúdo mais complexo e seria muito melhor se a gente tivesse presencialmente. Foi aplicado o teste de correlação de Spearman com o nível de significância adotado de 5%, ou P menor que 0,05. No final do período, vocês vão estar sabendo que se trata todos esses negócios. A gente tem como apresenta esses dados. Esqueci de liberar quem pediu para entrar lá. Ué? Ninguém? Desistiu. Tudo bem. A gente tem como apresentar esses dados de algumas formas, através de tabelas e gráficos. Então, é ideal que a gente consiga olhar para uma tabela e gráfico desse, um gráfico desse ou para uma tabela, e entenda o que esse cara está querendo dizer, né? Seja um gráfico como esse ou um gráfico como esse. Tá? E quando vocês forem olhar ou ler artigos científicos, vocês consigam interpretar esses resultados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 semanas, que eu fui convidado para dar uma aula sobre como, para um grupo de corrida, é uma tenda de corrida que tem profissionais de educação física formados e estagiários, sobre como ler artigo científico. E por incrível que pareça, boa parte dos profissionais que estavam ali não sabiam ler um artigo científico, né? Eles não sabiam olhar um gráfico desse e entender o que esse cara estava querendo dizer, ou os autores estavam querendo dizer com algo desse tipo. Porque no final das contas eles vão estar usando estatística, bem ou mal, para a monografia de vocês, de alguma forma. Tá? Esse aqui é um exemplo da monografia de um aluno meu que terminou o mestrado há pouco tempo, o Bruno. Esse foi o tratamento estatístico que ele usou para a monografia dele, só para vocês terem ideia do que a gente escreveu, o que a gente usou para poder expor, e a gente conseguiu publicar isso num periódico, numa revista científica. Então, eu falei na aula passada que, por serem mais precisos do que palavras, os números são particularmente mais adequados para transmitir as conclusões científicas. Muitas das vezes os autores eles querem forçar uma barra num texto, expor e tentar botar o conteúdo deles, o que eles entendem como certo, mas na verdade, os dados deles, que eles expõem nos artigos, os valores através de gráficos e tabelas, são quem realmente mostram as respostas. Então, baseado nisso que eu uso essa frase do livro do Pagani e do Govre. Deixa eu, mais uma vez, permitir. Pronto. Então, vamos lá. Vamos lá, dar continuidade. Então, eu falei disso aqui para vocês. Não é possível, gente. Tem mais gente entrando agora. Vou dar um tempinho, senão a gente não anda a aula. Eu falei disso aqui para vocês. Uma vez quando tinha me formado, tinha feito já disciplina. Um professor apresentou um artigo científico, e nesse artigo científico ele gerava uma conclusão baseada no que ele achava certo, e ele mostrava uma tabela como essa. E na verdade ele estava errado na conclusão dele. E ele falou para mim que não precisava saber de estatística para apresentar uma tabela como essa. Então, assim, aí eu comecei a desconfiar que nem todo mundo que estava passando conteúdo, transmitindo conteúdo em cursos de extensão, em graduação, em pós-graduação, sabe estatística. E eu acho que é fundamental que a gente entenda isso.
visto que hoje em dia a gente lida com a nossa, principalmente quem trabalha na área na área científica, obviamente, mas quem trabalha na área prática, a gente lida com o conhecimento científico como uma base fundamental para que a gente tome decisões adequadas com nossos clientes, nossos pacientes, nossos alunos e por aí vai. Tá? E ele estava errado. Bom, eu falei, mostrei isso aqui para vocês. O conteúdo da disciplina é basicamente esse aqui, também que eu mostrei na primeira aula. Alguém tentou entrar de novo. Mais uma vez, vou lá. Não tem mais ninguém. Bom, esse é o conteúdo da disciplina. Eu vou fazer a parte introdutória, eu já falei na primeira aula. De novo, gente. Eu espero que seja o último, com 18 minutos de atraso. Então, a gente falou da introdução na primeira aula, que é esse tudo que eu abordei agora nesses minutos iniciais. A aula de hoje é sobre tipos de variáveis, depois a gente vai entrar em medida de tendência central, medidas de dispersão, tipos de tabelas e gráficos. E a gente termina a parte introdutória, a parte inicial de análise estatística descritiva, com base de probabilidade. Aí depois a gente entra na segunda parte, que a gente vai usar bastante, para quem não acompanha a primeira aula, a gente vai usar bastante a informática a nosso favor. Então, tabelas de Excel ou tabela de Google Sheet, tabela do Google a gente consegue usar. A gente vai usar bastante para poder fazer todos esses cálculos de medida de tendência central, como é que funciona, medida de dispersão, como é que funciona. A gente vai fazer tanto na mão quanto usando ferramentas. E a gente vai entrar na parte de estatística inferencial, olhando o teorema de limite central, teste de hipótese, e depois a gente vai entrar em comparação entre duas amostras. Tá. Professor, boa tarde. Boa tarde. Perdão a interrupção. Eu queria saber se você vai disponibilizar os slides para a gente no grupo. Tá, eu falei isso na aula passada, na primeira aula. Eu não posso distribuir, na verdade, sim, eu sempre fiz isso. Eu sempre mandei os slides para todas as minhas turmas. Até um certo dia que eu entrei em uma academia para conhecer a academia e talvez me matricular, e o coordenador estava me mostrando a academia. Isso é uma história rapidinha, tá? O coordenador da academia estava me mostrando como é que funcionava e tal, e aos sábados, era num sábado, tinha treinamento para os estagiários. E tinha um professor que estava dando uma aula usando os meus slides. Então, assim, depois dessa, eu falei assim, bom, então acho que não vale a pena eu enviar os slides. O que eu faço? Eu gravo a aula e mando a aula gravada para vocês. Então, vocês vão ter acesso aos meus slides em forma de vídeo, tá? Não tem problema. Tá legal? Tá bom, professor, obrigada. De nada. Gente, assim, isso foi um meio traumático para mim, então depois disso eu não mando para ninguém material. Teve um cara até que pediu, esse mesmo grupo de corredores, de profissionais que trabalham na tenda de corrida, pediu material para mim. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso ceder. Não dá. Então a gente vai entrar em teste de hipótese, e nesse teste de hipótese a gente vai olhar a comparação entre duas amostras. O que seria isso, gente? Por exemplo, eu estou observando o comportamento do perfil lipídico, ou seja, olhando alguma variável lipídica, sei lá, que seja, ou melhor dizendo, o colesterol, o LDH, de um grupo de pessoas que são sedentárias, e vou começar a fazer um tipo de treinamento com elas. E depois de 6 meses eu quero observar de novo como é que está esse LDH delas, o colesterol. Tá. Bom, para isso eu tenho dados iniciais, que eu faço, sei lá, pego 30 pessoas sedentárias, então eu vou lá, faço exame de sangue, eu peço às pessoas fazerem exame de sangue, eu pego e coleto o material e tenho dados do LDH delas.
antes de começar a fazer o meu tratamento. E depois de 6 meses, eu peço para as pessoas, eu tratei, treinei, pedi para as pessoas fazerem dieta, etc., por aí vai. E depois de 6 meses, eu fui e vi de novo o colesterol delas. Eu não tenho como afirmar se o colesterol delas mudou para mais ou para menos com o tipo de intervenção que eu usei. Para isso, eu tenho que comparar os dados que eu tinha antes com os dados que eu tinha depois. Para isso, eu tenho que saber, tenho que fazer a comparação entre duas amostras. Tá? E aí, para isso, eu tenho que entender de teste de hipótese, tenho que fazer testar a hipótese para ver se aquele tipo de intervenção, sei lá, o tipo de intervenção que eu pedi para os caras fazerem era todo dia os caras os indivíduos sedentários caminhar 30 minutos. Sei lá, 3 vezes por semana caminhar 30 minutos. E eles, durante 6 meses, caminharam 30 minutos. Então, o meu objetivo é saber, assim, se a caminhada de 30 minutos para pessoas sedentárias altera o meu LDH. Mas, para isso, eu só vou olhar as pessoas que eu consegui avaliar antes e depois. Eu não estou avaliando todo mundo, o mundo inteiro, num mundo inteiro de pessoas sedentárias. E para isso eu tenho que testar uma hipótese, eu tenho que saber do teorema do limite central, eu tenho que saber de base de probabilidade, eu vou ter medidas de tendência central, medidas de dispersão desses dados, tanto antes quanto depois, e por aí vai. Porque eu não tenho como garantir que 220 é diferente de 215. Matematicamente, quantitativamente, sim, são. Mas eu quero saber se estatisticamente eles são diferentes. Tá? E para isso a gente tem que aprofundar um pouquinho todo esse conteúdo. Certo? Então, eu falei que a bioestatística é a estatística aplicada às ciências da saúde. A estatística é a ciência que fornece os princípios e os métodos para coleta, organização, resumo, análise e interpretação dos dados. Eu deixei em negrito aqui todas essas partes, porque a gente vai... o trabalho final de vocês vão fazer uma coleta de dados, vão organizar esses dados, vão analisar esses dados e interpretá-los, baseados na pergunta científica que vocês vão ter. Tá? E ele é necessário um conhecimento básico de matemática, não fiquem com medo. Tá? A disciplina é de bioestatística, não é de estatística, é de introdução, é um conceitual, que a gente vai aplicar esses conceitos básicos na nossa área de ciências da saúde. Tá bom? Quem quiser e tiver possibilidade de baixar o Excel, fique à vontade. Quem não tiver, a gente vai usar a planilha do Google, pode usar, que é a mesma coisa, tá bom? Existem programas, softwares que podem ajudar a gente. Esse aqui é gratuito, o JASP, e esses outros 3 são pagos. Eu não vou usar esses 3 na disciplina de vocês, mas eu vou mostrar que existe possibilidade de gráficos e tabelas e resultados usando esses 3 programas aqui, ou 2 deles, eu não sei. Tá bom? O primeiro passo sempre é fazer coleta de dados, e se a gente tivesse na disciplina presencial, eu estaria passando um papelzinho para a turma de vocês estariam preenchendo alguns dados para mim, para facilitar minha vida, e eu usaria esses dados reais que vocês me passariam para a gente fazer a primeira parte, que seria a coleta de dados. E aí, por exemplo, eu passaria uma folha que incluiria idade. Aí vocês completariam aqui a idade de vocês, a estatura em centímetros e a massa corporal. E aqui eu pegaria, por exemplo, uma parte da turma que está na janela e a parte da turma que está na porta. Ou pegaria os dados da turma da tarde e pegaria os dados da turma da noite. Eu teria dados de 3 variáveis, idade, estatura e massa corporal, de um grupo e de outro grupo, que são pessoas de grupos distintos. Colocariam a idade de vocês lá, estatura, massa corporal, a gente teria um olhar geral de como se comporta e como vocês estão organizados aí nessa brincadeira. Aqui, no caso, é um exemplo, que é a parte de uma turma. Quem estava na porta tinha esses dados, eram 16 indivíduos. Quem estava do lado da janela eram 17 indivíduos, então estavam lá os dados de cada um deles. Tá? Não vai ser possível de pegar esses dados de vocês, então eu vou
forjar, inventar os dados. Tá bom? Para que a gente trabalhe com dados. Na verdade, eu vou ajustar algumas coisas para que a gente consiga trabalhar com dados ao longo desse período. Certo? E aí obviamente, eu vou dar para vocês esses dados, vou mandar para vocês esses dados, tanto por e-mail quanto por do grupo de WhatsApp. Vocês vão ter o arquivo lá para a gente trabalhar em cima desses dados ao longo do período inteiro, tá bom? Então, vamos começar com o que a gente lida no conteúdo, especificamente da aula de hoje. É um conteúdo introdutório. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu, quando lido com estatística, eu posso olhar tanto uma questão populacional como uma questão amostral. Em termos de definição, a população representa todo o grupo que se deseja estudar. E é composto por todos os sujeitos que apresentam as mesmas características significativas. Por exemplo, eu quero estudar a estatura, na verdade, quero estudar a percentual de gordura de atletas de basquete profissionais do estado do Rio de Janeiro. Eu vou em cada clube que tem atletas profissionais do Rio de Janeiro e faço a medida do percentual de gordura de cada um deles. Eu estou olhando dados da população de sujeitos que apresentam as mesmas características significativas. Eu delimitei a história. Jogadores de basquete do estado do Rio de Janeiro. Vou lá na federação, faço contato com os caras, vou lá, pego todos os atletas de basquete, todos os clubes, vou em cada clube, faço a medida de percentual de gordura, seja por bioimpedância, seja por aquele dobra cutânea, que seja. Eu vou ter os dados populacionais dos atletas de basquete do Rio de Janeiro. Tá certo? Tá bom? Profissionais, só dos profissionais. Ok. Mas se eu não conseguir pegar todos, eu vou ter uma amostra. Por exemplo, o clube Fluminense e o Flamengo não liberaram para que eu entrasse lá fazer a coleta dos dados. Então, eu não vou ter dados de todo mundo, de todos os atletas. Eu vou ter parte desses atletas. E aí, obviamente, eu não vou ter como analisar todos os caras. Saúde, alguém espirrou aí. Tá certo isso, gente? Deixa eu habilitar alguém que está atrasado. Pô, alguém tentou entrar. Isso é o pior, porque não volta. Tá certo isso, gente? Ficou claro? E a amostra deve ser escolhida aleatoriamente da população. Então, se eu tenho um direcionamento, esse direcionamento, ou seja, que os atletas do Fluminense e os atletas do Flamengo não deixaram, o clube, o Fluminense e Flamengo, não deixaram que eu avaliasse os atletas desse clube, ele torna-se essa amostra enviesada. Essa amostra lá é direcionada. Porque o percentual de gordura desses caras pode ser o menor possível comparado com os outros atletas dos outros clubes. Tá certo? E aí, quando eu estou lidando com esse termo população, eu falo que eu uso uma siglazinha que é o N maiúsculo, que é a amostra N maiúsculo, desculpa. A população é o N maiúsculo e a amostra é o N minúsculo. Então, tudo que eu estiver relacionando a amostra, eu vou usar letras ou símbolos, ou letras minúsculas, e tudo que eu estiver relacionando a população, a N maiúsculo. Tá certo? Claro? Tá ok, professor. Se ninguém estiver falando nada, obrigado. Se ninguém estiver falando nada, eu vou assumir como entendido, tá? Bom, mas normalmente a gente não consegue usar os dados de
todo mundo, né? Eu não consigo usar todos os dados de todas as pessoas. Por exemplo, eu quero avaliar deixa eu ver. Eu quero avaliar a flexibilidade de tornozelo de bailarinas. Tá? A mobilidade. Quero avaliar. A flexibilidade não é variável. Eu quero avaliar a amplitude de movimento do tornozelo de bailarinas. Então, assim, quantas bailarinas existem no mundo? Uma penca, né? Várias. Tá. Começa a fechar meu cerco. Ou não tem como avaliar uma bailarina da Ucrânia. Então, eu vou pegar só as brasileiras. Mesmo as brasileiras, pô. Como é que eu vou conseguir? Eu vou lá no Acre medir a amplitude de movimento de todas as bailarinas? Não vou conseguir. Tudo bem, vou pegar no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro. Pô, mas estou com pressa, não posso ir para Macaé avaliar as bailarinas. Eu vou pegar, vou lá no Teatro Municipal, vejo as bailarinas que estão lá e eu avalio essas bailarinas. E a gente vai lidar com uma amostra. Essa amostra ela pode ser aleatória, casual ou probabilística, que é realizada por meio de sorteio. E aí, não sei se vocês já participaram de avaliação ou de contagem para eleição. Alguém já foi à amostra? Alguém já parou na rua e perguntou em quem você ia votar perto de uma eleição? Ninguém? Para amostra, não. Alguém já participou desse tipo de intervenção? Parou na rua e perguntou em quem que você vai votar nessa eleição? Sim ou não? Até que eu não. Ninguém? Ninguém? Aquela pesquisa de intenção de votos, ninguém participou, que parece no jornal Vox Populi. Alguém já participou? Já? Ótimo. Já, naquele dia de eleição que ficou perguntando. De eleição. Isso, exatamente isso. Então alguém te para na rua e pergunta assim, vem cá, em quem que você vai votar no primeiro turno? Candidatos. Aí o cara pega, faz a nota, que ele está anotando. Só que, na verdade, a central que avalia isso, ela, teoricamente, ela deveria saber exatamente a população que existe, pegar um percentual dessa população para poder fazer de amostra. Então, no caso, ele pegaria lá 2.000 pessoas, 3.000 pessoas e faria essa pergunta para 3.000 pessoas. Então, vai lá, um funcionário lá do Datafolha, para um lugar e lá ele tem que ser responsável por avaliar tantas pessoas. Então, ele vai perguntar para tantas pessoas, X pessoas. Isso tem que ser proporcional à quantidade de pessoas que existem naquela região, comparado com outras regiões, tá? E por isso que a gente chama de probabilística e casual. Então, vai parar você na rua e vai perguntar quem que você vai votar no primeiro turno. Ok. E se for para o segundo turno? Esse candidato, quem você vai votar? Né? E se for esse, quem você vai votar? Branco, nulo, ou esse ou aquele. E aí ele te dá um panorama que vai aparecer no Jornal Nacional, vai aparecer no Jornal da Record, que seja, qualquer jornal vai aparecer aquele dado ali, ou na internet hoje em dia, né? Tá bom? Isso seria o padrão ideal de análise amostral. Porque, obviamente, ele não vai avaliar todas as 200, não sei quantas milhões de pessoas tem no Brasil, 2 milhões e meio, 200 milhões? 220, eu acho que já 220 milhões de pessoas. Não vai avaliar todo mundo, né? Tá? A semiprobabilística, ela tem como ideia, da mesma forma, por proporção, por conglomerado. Por exemplo, eu quero estudar um grupo, uma faixa etária, eu pego alunos universitários e eu olho, ou por cotas características, da mesma forma. E o que a gente tem, na verdade, em pesquisa é isso aqui. As amostras são avaliadas por conveniência ou não probabilística. Facilita muito para a gente como pesquisador. Por exemplo, lá no laboratório, como é que a gente faz a pesquisa? A gente pega, coloca cartazes ao longo da escola, pedindo e implorando, pelo amor de Deus, que o aluno da escola, que tem uma característica mais ou menos parecida, entre 18 e 25 anos, 18 e 30 anos, compareça ao laboratório para fazer um teste para a gente. E o teste lá são simples, tá? O cara chega lá,
Praticante de exercício, ok, pode participar. Sei lá, tá entre 18 e 30 anos, ok. Toma algum remédio? Não, ok. Faz uso de recursos ergogênicos? Não, tá ok, pode participar. Então tem muitos critérios que a gente adota para o cara estar lá, poder fazer os testes lá no laboratório para a gente. Isso facilita muito a nossa vida. A gente pega uma amostra lá de 20, 15 pessoas para participar dos nossos trabalhos. E assim funciona. Tá? E é assim que a gente vai usar na disciplina, para a gente ter uma ideia. Mas se a pesquisa fosse feita de uma forma muito mais criteriosa, a gente olharia para uma ideia assim. Agora me diz, como é que alguém de Maricá vai se despencar lá para o laboratório para fazer um teste para o meu laboratório? Não há possibilidade. Vou contar uma história rapidinha. Em 2015, acho que foi 2015, eu estava terminando o doutorado e eu fui participar de um congresso em Glasgow, na Escócia, para apresentar um trabalho do meu doutorado lá. E de lá, da Escócia, apresentei o trabalho no congresso, eu fui visitar um amigo meu na Irlanda, que está morando na Irlanda, e aproveitei, como nunca vou para a Europa, raríssimo, eu consegui uma passagem muito barata e um lugar muito bom para ficar em Londres, que era um sonho meu conhecer Londres. E eu fiquei dentro de um alojamento de uma universidade lá, bem no centro de Londres. O alojamento é bem diferente do nosso alojamento dentro daqui da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, infelizmente. Lá no alojamento para entrar eram chaves, eu tinha que passar por 2 portas com uma chave daquela de cartão, então encostava lá, abria, então tinha um tempo exato para poder usar e tudo mais. Uma segurança para entrar lá no alojamento. Tinha um banheiro e uma cama de casal, fui eu e minha esposa na época. E aí lá, dentro, eu tomava café da manhã no refeitório, no bandejão do alojamento. Então eu ia lá no prédio e o bandejão do alojamento ficava dentro do prédio da educação física, que a gente chama lá de ciência do esporte. E obviamente eu, curioso que sou, fui procurar alguma coisa associada ao que eu trabalhava e fui olhar lá nos murais, assim como lá na escola, né? Hoje não estou na escola. Lá na escola a gente coloca nos murais um recado para o cara que quiser participar do trabalho. Vamos fazer uma continha rápida. Lá tinha um papelzinho e eu destacava o papelzinho e dizia assim, para participar de um estudo dentro do laboratório de fisiologia do exercício, se eu não me engano. E lá nesse laboratório eu teria que passar 3 horas fazendo testes. No Brasil, a nossa lei não permite que eu receba, que o voluntário, quem participar do experimento, tenha qualquer lucro físico e material com a história. Então eu não posso pagar, eu não posso dar lanche, eu não posso fazer nada nesse sentido. Tá? Lá eles pagavam 70 libras. E o experimento teria que durar 5 dias. Eu teria que ir 5 dias seguidos, segunda a sexta, lá, durante 3 horas. Parei para pensar. 70 libras vezes 5 dá 350 libras. A libra estava custando R$7 na época. Quanto é que eu ia ganhar, gente? Bastante coisa. Mas eu ia perder 3 horas da minha vida numa viagem de férias com a minha esposa. Eu não pude participar do experimento. Né? Na verdade, não sabia nem se eu estava apto a isso, mas eu não participei do experimento. No Brasil, é impossível a gente pagar qualquer coisa para isso. Então, provavelmente, teria milhares de pessoas, várias pessoas iam procurar o laboratório lá para poder fazer essa pesquisa. E aqui no Brasil, a gente rala e implora para que vocês participem dos experimentos lá no laboratório. Tá? Só para vocês terem ideia de como é que funciona. Tá. Aí eu lembro que alguém perguntou isso na aula passada. Mas como é que eu vou saber se essa minha amostra ela é representativa? Então eu peguei aqui, por exemplo, um trabalho que foi publicado em 2009 numa das maiores revistas da área de treinamento de força. Se não for a maior, né, a mais conhecida. A Journal of Strength and Conditioning Research. O que ele faz? Ele faz aqui uma análise dos sujeitos à amostra. 6 sujeitos saudáveis participaram
da amostra, sendo que eles eram 3 homens e 3 mulheres, com idade, e aí já entra a média, mais ou menos o desvio padrão, entram 2 dados estatística para a variável idade, para variar, mesma coisa para a variável estatura, e a mesma coisa, média e desvio padrão, para a variável peso corporal, ou massa corporal, melhor dizendo. Com todos os indivíduos, com prévio experiência de 2 a 5 anos com treinamento de força. 6 indivíduos. Vai falando assim, quem tem experiência com treinamento de força há mais de 2 anos aqui. Fala aí, vai falando, gente. Alguém? Eu. Alguém mais? Eu. Quem mais? Vamos, gente. Ninguém mais? De 30 pessoas que estão na sala, ninguém mais? Eu. 5. Então tá. De 30 e de 6, obrigado. De 30 pessoas que estão na sala, mais ou menos, eu não sei que eu não estou vendo. 6. Acho que eu. Acha que não o quê? Acho que eu. Tá bom. 7. Então a gente bateu o número de indivíduos que participaram desse estudo. Eu também fiquei com dúvida, porque, tipo, é cumulativo ou contínuo, assim, sabe? A pessoa pode fazer, parar e dar 5 anos ao todo, né? Mais que 5. E ele não descreve isso aqui. Mas o que ele descreve? Com experiência prévia. Então, se é prévia, a gente engloba tudo. Se fosse específico, com 2 anos contínuo, mínimo de 2 anos contínuo de treinamento de força. Então, só para ter uma ideia, que assim, 6 indivíduos participaram da amostra. Esses 6 indivíduos aí, eles são representativos de todo mundo que tem experiência com treinamento de força há mais de 2 anos, no mundo inteiro? O que vocês acham? Bora, pessoal. Só pode repetir, por favor? Desculpa. Tá. Vocês acham que esses 6 indivíduos aqui, ó, que participaram desse estudo, eles são representativos de todo mundo que tem, do mundo inteiro, que tem mais de 2 anos, entre 2 e 5 anos de experiência com treinamento de força? Eles representam? É um número representativo, 6? Creio que não, porque é muito Eu acho que não. gente. É muito mais gente, né? É muito pequeno. Exato, cara. É muito mais gente. Mas é muito mais mesmo. Então, 6 indivíduos, provavelmente, não fazem parte de um tamanho amostral, que a gente chama lá daquele Nzinho, N minúsculo, para representar todo mundo. Tá, mas como é que eu sei? Se 6 não são, quantos são? 7 são? 8 são? 9 são? 10 são? 50 são? 1.500 são? Qual é o tamanho amostral que eu deveria usar? O que vocês acham? Deve ter que fazer um cálculo de proporção, né? Muito bem. Existem formas de a gente avaliar isso. Através de características da amostra. Então, se a gente começa a fechar muito a característica da amostra, começa a ficar mais fácil a gente aceitar menos gente como amostra. Trabalhos com ratos, camundongos. A gente tem trabalhos com 5 camundongos, é um tamanho amostral enorme. Por quê? A característica da amostra. Pô, como é que você faz para ter uns ratinhos lá para poder fazer o seu experimento? Difícil. Para fazer isso, existe um cálculo do tamanho amostral. A gente pode usar, baseado no que a literatura atual mostra, por exemplo, os últimos artigos publicados sobre aquela temática, ele usou um tamanho amostral entre 10 e 20 indivíduos. Se você tem entre 10 e 20 indivíduos, está legal. Tá bom. Né? Se ele mostra entre 50 e 200 e você tem 10 indivíduos, esses 10 indivíduos não tá bom. Né? Ou então a gente faz cálculos específicos para isso. Existe um cálculo baseado em alguns detalhes. Por exemplo, sites especializados fazem isso e pacotes estatísticos fazem isso. Tá?
Ou então, se vocês quiserem fazer na mão, tem um cálculo lá para poder fazer isso. Eu não sou muito fã de fazer cálculo na mão, então eu deixo mais ou menos... Eu uso mais ou menos... Normalmente eu uso o pacote estatístico que faz... Tem um pacote estatístico gratuito que faz isso. Eu esqueci o nome de novo. Tinha esquecido uma vez, esqueci. Gpower, lembrei. Um pacote estatístico gratuito chamado Gpower que faz esse cálculo do tamanho amostral para a gente. Tá? Certo? Então, por exemplo, o que a gente lida? A gente lida com variáveis. Variável é uma condição ou característica das unidades da população ou da amostra. A variável pode assumir valores diferentes em diferentes unidades. Os dados são os valores da variável em um estudo ou em uma coleta de dados obtidos por meio de uma amostra, que é o que a gente está lidando hoje. E a diferença de variável para constante, que constante é sempre o mesmo valor. A variável não, a variável muda. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, um amigo meu, um grande pesquisador chamado Belmiro Freitas de Sales, me convidou para participar de um estudo que ele estava pensando, e que ele queria comparar o intervalo entre séries de um exercício, sendo que esse intervalo era por valores fixos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, comparado com o intervalo autossugerido. O que era isso? Ele mandava o cara lá e falava assim, bom, quanto tempo você acha que você precisa descansar para poder fazer a série seguinte de um exercício lá qualquer? E aí ele avaliou esse tipo de coisa. Aí eu falei, bom, legal. Mas se um valor é sempre o mesmo, eu não tenho como comparar esse valor com um valor que varia. Porque sempre vai ser diferente. Não tem como. O que eu posso pensar é usar esse valor médio de quem varia, comparado com o valor... comparado não. Olhando para esse outro grupo que tem um valor constante, que não muda, e olhar uma variável que seja de interesse. Por exemplo, o número de repetições. O grupo de indivíduos que fez com um intervalo constante, ele fez um número de repetições lá, qualquer. E o grupo que fez com outro, ou com o intervalo variando, ele tinha uma outra resposta. Eu estou comparando a variável número de repetições para cada um desses dois grupos, tá certo? Então, por exemplo, se eu vou comparar a turma da tarde com a turma da noite, eu vou ter massa corporal, que eu posso organizar em posição, então pego um indivíduo, que são 10 indivíduos, né? Pego a massa corporal de 10 indivíduos e eu pego e organizo em posição. Então, do mais leve, ou do menor valor, até o maior valor. Eu vou ter tudo organizadinho, bonitinho aqui. Que vai me facilitar muito a vida. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso em planilhas eletrônicas, tá? Então, as variáveis, elas têm classificações, e essas classificações são de acordo com a dependência. Então, elas podem ser tanto dependentes como independentes, e eu vou mostrar mais à frente o que são cada uma delas. E eu tenho como olhar essas variáveis quanto às suas escalas de medidas. E elas podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas. As qualitativas a gente chama de categóricas e as quantitativas a gente chama de numéricas. Tá? Eu vou primeiro olhar para esses caras de cá, para depois olhar para esses caras de cá, que eles também ainda têm determinações, alguns aspectos específicos, tá bom? Então, vamos lá. As escalas de medida quanto a variável qualitativa, ela pode ser tanto nominal quanto ordinal. E aí, por exemplo, a variável qualitativa nominal, elas expressam poucas possibilidades. Número de possibilidades expressa em percentual ou percentagem. Por exemplo, cor de olhos, raça, sexo e N outras possibilidades. Outros exemplos. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de cor de olhos. Provavelmente, a gente pode classificar a cor de olho como olho preto, o olho azul, o olho verde e o olho castanho. Tem 4 classificações. Tá? Dessas 4 classificações, eu pego e pergunto para vocês, vem cá, qual é a cor do seu olho? E você vai dizer, dentre essas 4, onde eu me encaixo. Então, eu marquei o X, ok, legal. Bom, depois disso eu conto. Então, se eu conto de todo mundo, toda a minha amostra, eu vou ter 100%.
desses 100%, X% tem olho verde, X% tem olho castanho, X% tem olho preto e X% tem olho azul. E ponto final. Eu pego e determino, expresso essas percentuais de acordo com a cor de olhos da minha amostra. Tá certo? Dúvidas? Sim, não? Professor, eu não entendi o slide anterior que estava organizando. Eu não entendi o que os números significavam. Aonde? Um atrás desse. Mais um. Esse aqui, no organizando. Eu não entendi o que esses números significam. Tá ótimo. Esses números organizados, eles estão do menor para o maior. Você pode olhar. Esse 47, ele foi o antepenúltimo indivíduo a ser coletado os dados. Mas quando eu pego e organizo em posição do mais leve até o mais pesado, ele torna-se o primeiro. Tá? O 54 foi o quarto indivíduo a ser coletado. Mas quando eu organizo, ele é o segundo mais leve, eu coloco em ordem. Estou organizando. Estou ordenando. Ficou claro? Sim. Ficou. Então, na verdade, são os mesmos caras que estão aqui. Só que eles estão aqui em ordem. Você pode ver, 78 é o mais pesado. O mais pesado ele foi o 7º indivíduo a ser coletado. Por acaso. Tanto faz. Tá bom? Tranquilo, entendi. Obrigado, professor. Nada. Então, assim, depois da variável qualitativa nominal, eu tenho a qualitativa ordinal, que assinala a posição dos objetos ou dos fenômenos, apresenta uma relação hierárquica com os que estão associados ali. Por exemplo, uma escala de percepção de esforço que a gente chama de escala de Borg. Essa escala aqui ela não é de Borg. Essa escala aqui é a escala de percepção de esforço... Esqueci o nome. No caso, eu avalio e pergunto para o cara se ele está levantando peso. A escala de Borg ela é de treinamento cardiovascular. Isso aqui eu esqueci. É quando eu dou um peso para o cara, peço para o cara levantar, ele me diz qual o valor, qual posição de 0 a 10 ele está incluído ali. A gente lá no laboratório, a gente usa muito... Percepção subjetiva de esforço, professor? Sim, é de esforço. Ela é de esforço, mas ela tem um nome específico. Eu esqueci. Tem razão, é de esforço, mas ela tem um nome específico. É a escala visual analógica? Não, a escala ela é visual analógica porque eu estou perguntando para você, de 0 a 10, qual o valor? Aí o cara pega e fala 9, ou 0, ou 3. É escala de Omni, professor, não? Omni, perfeito, obrigado, cara. Escala de Omni, perfeito. A gente lá no laboratório, a gente usa uma escala de percepção de dor, é analógica, que a gente vai de 0 a 10, ou vai de 0 a 100, ou vai de 0 a 50, tudo depende de quantos intervalos eu quero. E a gente faz um tipo de tratamento, de intervenção com os caras, e depois a gente avalia a dor desses caras, por pressão, ou por alongamento, e por aí vai. E a gente tem uma escala. O cara pega e fala assim, tá doendo pra caramba, tá 9, onde 0 eu não estou sentindo dor nenhuma, e 10 tá insuportável a dor. Tá? Só para vocês terem ideia, se eu não me engano, se eu ouvi de uma enfermeira, se faz uma escala de dor de 0 a 10 e um indivíduo, isso no hospital, de dor de cabeça, e o indivíduo fala que está acima de 7, é indicação de remédio de analgésico muito forte. Tá? Só uma ideia. Então a gente tem uma escala, então vou lá e dou valores. Ou, por exemplo, estatura. Então, quem está acima, quem está abaixo. Então eu tenho ordem do menor para o maior. Por aí vai. Então eu vou ordenando, eu vou colocando em posições os objetos ou os fenômenos. Então existe uma relação hierárquica. Na época eu era criança, eu botava sempre os maiores para trás e os menores para frente, na fila, né, para fazer qualquer atividade. Tá? E por aí vai. Então, a gente tem inúmeras escalas. Outro exemplo disso, um pódio numa corrida de 100 metros. Então você tem primeiro, segundo, terceiro colocado. Por escala, eu estou primeiro colocado. A colocação de um pódio é uma variável qualitativa ordinal. Tem uma ordem. O primeiro colocado fez o menor tempo, o segundo colocado chegou em segundo, fez o segundo menor tempo, e o terceiro colocado
foi o indivíduo que chegou, fez o terceiro menor tempo. Tá bom? Por outro lado, a gente olha as variáveis quantitativas. Dessas variáveis quantitativas, a gente tem, elas podem ser tanto discretas quanto contínuas. Alguém sugere o que é cada uma delas? Na discreta tem uma distinção entre... Você pode distinguir, sei lá, entre dois dados, e na contínua essa distinção não é tão clara assim? Não sei. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. A discreta, deixa eu ver se tem aqui escrito. A discreta a gente usa exclusivamente valores inteiros. São dados inteiros. Tá? A contínua, a gente pode assumir qualquer valor. Tá claro? Tá claro ou não? Vou dar um exemplo. Meu filho acabou de voltar da creche, está com febre, mais velho. Tá? Para facilitar a vida. O que aconteceu com ele? Ele chegou lá e mediu a temperatura. Existe um valor de corte para criança, não sei se vocês têm filho, quem tem filho deve saber disso, um valor de corte para criança que é a temperatura de 37,8 para criança já é considerado uma criança febril. 37,8, 37,7 não. Mas eu não poderia dizer que 37 é febre. 37 a gente assume que é 37,0. Ou a gente não tem, ele trunca em 37 e vai para 38. Quando a gente olha o reloginho no centro da cidade lá, que está lá a hora e a temperatura, ele trunca em 38, 39 graus. Vai chegar a 42, 43 nesse verão. Eu não sei, mas antigamente chegava. Agora eu não sei se chega mais não, ou o relógio não marca mais a temperatura. Na verdade, não é o relógio, é o termômetro, né? Então tem um termômetro que mede uma variável que é quantitativa contínua. Alguém assistiu a corrida ontem da Fórmula 1? Eu assisti, professor. Fantástico, né? Diga-se de passagem. Porra, uma das coisas mais legais que eu vi no esporte nos últimos tempos. Exceto 2019, aos 46 do segundo tempo. Então, quando você para para pensar, a velocidade ou o tempo de uma corrida de Fórmula 1, ele vai até 3 casas decimais de segundos, né? Fez em, sei lá, 1 minuto, 22 segundos e 380 e tantos centésimos. Então, assim, são dados quantitativos contínuos. Tá? Tá claro ou não? Tá claro. Claro, professor. Diga. Tá claro? Ou dúvida? Não, tá claro, tá claro. Vamos embora. E, por outro lado, a gente olha as variáveis quanto às suas dependências. Então, conjunto de resultados possíveis de um fenômeno que caracterizam o estudo. Tá? A gente tem 2 tipos de variáveis quanto à sua dependência. Obviamente, a independente e a dependente. Isso aqui talvez torne um pouquinho confuso. Então, vamos olhar com muita calma. A independente são 4 definições, 4 características que ela tem, comparando uma com a outra. Tá? A independente ela é preditora, ela não é manipulada, ela independe do tratamento e explica comportamento de interesse. E aí eu vou dar o exemplo. Tempo e distância. Por outro lado, a gente tem a dependente. A dependente ela é a variável resposta, ela é observada, ela depende da intervenção e ela avalia o comportamento de interesse. Então, ela é resposta, a dependente responde o que a preditora diz. A variável dependente observa o que a não manipulada faz. Ela depende do que a independente está tratando. E ela avalia o que a outra está explicando. Por exemplo, torque e distância. Mas a distância ela pode estar tanto aqui, como variável dependente, como variável independente. Eu sei que está confuso, mas eu vou explicar mais à frente. Vou dar um exemplo para vocês.
Isso aqui foi um trabalho que a gente publicou, que a gente avaliou diversas variáveis. Dentre elas, eu tenho aquela variável que a gente chama de escala visual analógica de dor. Eu tenho uma outra variável que a gente chamou aqui de espessura do músculo. Eu tenho uma outra variável de pico de torque. E eu tenho uma outra variável aqui de intensidade do eco. Você não precisa saber o que é esse treco, não. Só para explicar, aqui são imagens de ultrassom. O quão branco está essa imagem. Tá bom? Então, eu tenho essas 4 variáveis que elas vão depender e vão variar e vão mudar os seus valores dependendo de quando eu estou olhando. Então, eu estou olhando aqui o pico de torque antes de fazer uma intervenção, que tem essa bolinha aqui representa o valor, depois de fazer uma intervenção, 24 horas depois, 48 horas depois, 72 horas depois e 96 horas depois. Ou seja, o valor da variável pico de torque depende da variável tempo, que é quando eu estou medindo. Tá claro? Então, o pico de torque depende de quando eu estou medindo. Então, o valor, as variáveis pico de torque, é a mesma coisa para a espessura do músculo, mesma coisa para escala de dor, a mesma coisa para a intensidade do eco. Então, tem um valor medido antes, pós 48, 24, 48, 72 e 96 horas. Tenho 4, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 medidas de tempo para uma variável que eu tenho. Então, a escala de dor é a variável dependente e o tempo é a minha variável independente nesse caso. Tá claro? Tá claro ou não? Tá, ficou claro agora. Ficou claro? Ok. Mas eu usei aqui a distância aqui e aqui. Tudo depende, é complicado, né? Eu tenho que pensar exatamente em qual condição eu estou olhando. Por exemplo, se eu estivesse olhando qual a distância eu estou correndo em 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, a minha distância seria minha variável dependente, o tempo seria a variável independente, tá certo? Tá claro? Professor, trazendo um pouquinho para a física básica aí, seria como se fosse a velocidade em função do tempo? Sim, pode ser, pode ser. Qual a minha velocidade nesse instante de tempo? Mais ou menos isso. Qual a minha velocidade em 5 minutos? Travou aí. Sou só eu que não estou ouvindo? Sim, entendi. Entendeu? Agora, por exemplo, eu quero saber... Entendi, professor, entendi, beleza. Ficou claro? Tá certo. Então, assim, eu quero saber, assim, vou mudar. Então, a minha distância em relação ao tempo. Eu quero saber qual distância eu corri em 5 minutos. Tem o teste de Cooper, que é isso, né? Você tem o tempo lá e vê qual a distância que você correu, não é? Então, a variável distância, ela depende do tempo. Então, a variável distância, nesse caso, seria dependente e a variável independente seria o tempo. Mas eu posso também ver o contrário. Eu posso olhar, eu tenho que correr 42 quilômetros, uma maratona. Eu posso ver a cada 5 quilômetros qual o tempo que eu fiz. E aí, por acaso, eu vou estar medindo o tempo que eu estou fazendo de acordo com a distância que eu estou querendo medir. A cada 5 quilômetros estou lá medindo alguma coisa. Tá? Tá claro? Então, vou passar para vocês um deverzinho de casa. Ficou claro, gente? Sim, não? Ficou. Tá claro? Sim, sim. Eu vou passar um deverzinho de casa para vocês, para a gente corrigir, para vocês façam ao longo da semana, e na segunda-feira a gente corrige isso. Pode ser? Pode. Sim ou não? Pode ser? Então dá lá. Beleza, professor. Beleza. Dá o print nessa tela. Beleza, professor.
Ou melhor, Sim, eu vou dar o pode ser, print. Eu vou dar o print e vou mandar no grupo do WhatsApp, pode ser? Dei o print. Então, assim, Professor, diga. pode só explicar mais uma vez o valor contínuo e o valor, o outro lá? Tá. Discreto e contínuo. Isso. Isso. É uma variável quantitativa. A variável quantitativa, ela pode ser dividida em dois tipos, classificada tanto quanto discreta quanto contínua. Quantitativas são valores, ponto. São valores que eu vou usar. Tá? Então, por exemplo, dias. Dias é uma variável discreta. Correto? Ela é quantitativa e discreta. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mas a variável contínua seria, por exemplo, tempo. Em 5 minutos e 3 horas, ou, para não dar spoiler do exercício, qualquer valor que eu possa dividir. Posso ter 3 horas e 5 minutos. Eu posso subdividir esse valor em valores contínuos. Qualquer valor decimal eu posso assumir em torno disso. Tá? Ah, Tá tranquilo. certo? Então, discreto é como se fosse Valor número inteiro. inteiro e contínuo é número com vírgula e por aí assim. Exatamente. Ah, tranquilo. Obrigadão, Tá bom? professor. Nada. Então, assim, vamos lá para o dever de casa, para o homework que eu quero que vocês façam, só para aprofundar. Então, vamos lá. Eu tenho, classifique as variáveis abaixo em qualitativas, então vocês vão botar se ela é nominal ou ordinal, ou quantitativas, se elas são discretas ou contínuas. Tá? Então, população. Estação meteorológica de uma cidade. Qual é a variável que eu estou olhando? Precipitação pluviométrica durante o ano. Vão dizer se ela é qualitativa ou quantitativa, se são discretas, contínuas ou nominais e ordinais. Mesma coisa, letra B, população, alunos de uma cidade. Variável, cor de olhos. População, letra C, atletas profissionais de fisiculturismo. Variável, número de repetições em um treino. População, e por aí vai. E a gente vai corrigir tudo isso aí na semana passada, só para confirmar e para ver que vocês entenderam realmente do assunto, tá bom? Pode ser? Pode, professor. Pode ser. Beleza. Pode ser. Tranquilo, gente? Tranquilo. Mole. Certo? Dúvidas? Vou Professor, sair da apresentação. Professor. Diga. Eu queria tirar uma dúvida também só para a gente recapitular um pouco sobre a variável qualitativa nominal. Ela é uma característica, então, particular da amostra, né? Não tem nenhuma relação de hierarquia entre ela, como se fosse, por exemplo, aqui nessa turma, quantidade de rapazes ou de moças, por exemplo, né? Sim. Como exemplo isso. Sim. Ok, beleza. Sim. Tá. Eu tenho opções. E aí eu escolho qual opção cada indivíduo vai cair dentro dessa opção. Tá bom? Certo? Isso varia de valeu. variável para variável. Por exemplo, sim ou não, eu tenho só 2 opções. Então, percentualmente, eu vou ter pessoas com... Por exemplo, quem você vai votar no primeiro turno das eleições? Aí você tem 10 opções de candidatos para a eleição presidencial. 20 candidatos, não sei. Aí você pega e escolhe. Tá? E para o segundo turno, só tem 2 opções. Mas é tudo nominal. Eu vou em X ou vou em Y. Eu vou em fulano ou vou em Beltrano. Acabou. Não tem muito para onde fugir. Tá bom? Professor. E aí, daí que aparece aqueles gráficos lá, aquele gráfico de pizza, tantos por cento vou votar no fulano, e tantos por cento no Beltrano, tantos por cento votam nulo, por aí vai. Ficou claro? Beleza, entendi, valeu. Diga. Sobre o exercício, a gente não precisa te enviar, não. Vai ser discutido em aula. Não. Enviar, não quero. Já tem muita coisa. Beleza. Já tem muita coisa. Não precisa me enviar, não. Para vocês. É exercício para vocês treinarem, tá bom? Certo? Show, professor. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, só depois Diga. queria falar com o senhor rapidinho. Depois do final da aula, queria falar com o senhor rapidinho. Tá bom. Eu fico até acabar, até a gente terminar. Certo? Eu posso sair da apresentação? Sim. Então, vou sair da apresentação e eu vou voltar.
Vou parar a gravação da aula, tá bom, gente? Parar a apresentação e eu vou interromper a gravação. Interromper a gravação.